programa maravilhoso, né? A gente sai daqui flutuando, parece que a gente está andando em nuvens. Eu não sei você aí do outro lado, mas eu aqui saio assim extasiado com as coisas que Deus fala no nosso coração através desse programa. Mas vamos à nossa leitura do dia. Já pegou a sua Bíblia aí? Pega a Bíblia, meu irmão. Êxodo capítulo 20. Ó, estamos no mês da Bíblia. Deixa eu te perguntar um negócio. Onde é que anda a sua Bíblia, querido? Querida, onde que está a sua Bíblia, pelo amor de Deus? Tá com a Bíblia na mão ou tá com a Bíblia comendo poeira na estante, evangelizando as aranhas? Pelo amor de Deus. Pega a sua Bíblia, pega caderno, pega caneta, faz as marcaçõezinhas na Bíblia, tá, gente? Vamos embora? A gente está estudando os 10 mandamentos, já falamos sobre o primeiro mandamento, sobre a questão das imagens e dos santos, naquela questão de amar a Deus sobre todas as coisas. Já falamos sobre o segundo mandamento, não tomar seu santo nome em vão, que falava mais da questão de jurar em nome de Deus. Já falamos sobre o terceiro mandamento, que é a questão do sábado, não é? Sobre sábado ou domingo ser o dia do Senhor. Já falamos, deixa eu ver o que mais que a gente falou ontem, nós falamos sobre honrar pai e mãe, essa questão de honrar pai e mãe. Aproveitamos e entramos um pouco aí no sacramento do matrimônio, até conversamos, olha como foi rico ontem. Nós até chegamos a conversar também um pouquinho sobre a questão do padre, não é? Do porquê o padre não casa e esse tipo de coisa, não é? Deixa eu mandar um abraço aí para Jaciara Cordeiro. A Jaciara atrasou um pouquinho hoje, né, Jaciara? Não tem problema não, minha irmã. Chegou na hora de ouvir a palavra de Deus. E a Dijane também. Bom dia, Dijane. Tomara que vocês estejam gostando aí do nosso estudo bíblico. E hoje a gente vai continuar. Mas, gente, como os trechos são bem pequenininhos, a gente vai voltar a partir do versículo 3, tá? Você vai ver aqui muitos textos emblemáticos, mas todos eles a gente já destrinchou. E se você perdeu alguma coisa, você pode dar uma pesquisada lá no YouTube. Vai no YouTube, pesquisa Web Rádio Joac. E lá no nosso canal você vai encontrar os programas daqui. O de ontem eu ainda não coloquei no ar, mas espero colocar no ar esses dias, tá bom? Vamos lá! Êxodo capítulo 20, versículo 3. Vamos estudar a palavra de Deus? É hora da meditação na palavra de Deus. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo. Fala no irmão, na palavra, Senhor, E no meu coração. Eu não sei se você fica como eu aí do outro lado, mas eu fico cantando todas as músicas que tem aqui. Antigamente eu tinha mania de deixar esquecer o microfone ligado, ficar cantando, todo mundo ouvia. Agora não escutam mais. Agora eu estou mais vigilante. Vamos lá? Êxodo capítulo 20, versículo 3, diz assim: Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você ídolos ou imagens de nenhuma representação daquilo que existe no céu ou na terra, ou nas águas que estão debaixo da terra. Não se proste diante desses deuses. É até bom você circular aí a palavra deuses, porque essa questão da imagem aqui está falando de deuses, são imagens de ídolos e não imagens de santo, tá, gente? Tem uma diferençona aí. Nem sirva a eles, porque eu, Javé, seu Deus, sou um Deus ciumento. Quando me odeiam, castigo a culpa do pai nos filhos, netos e bisnetos. Mas quando me amam e guardam os meus mandamentos, eu os trato com amor por 1000 gerações. Olha como a bênção é muito mais forte do que a maldição, tá vendo? Não pronuncie o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não deixará sem castigo aquele que pronunciar o nome dele em vão. Lembre-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalhe durante 6 dias e faça todas as suas tarefas. O 7º dia, porém, é o sábado do Senhor teu Deus. Não faça nenhum trabalho, nem você, nem seu filho, nem sua filha, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu animal, nem o imigrante que vive em suas cidades. Porque em 6 dias o Senhor Deus fez o céu e a terra, o mar e tudo que neles existe. Mas no 7º dia ele descansou. Por isso, o Senhor o abençoou
abençoou o dia de sábado e o santificou. Você viu aí que essa questão do sábado, né? Jesus disse, aqui está quem é maior do que o sábado. E é por isso que nós não guardamos o sábado. Nós guardamos o domingo em honra a Jesus, como faziam os primeiros cristãos, como a gente estudou, né? Aí no versículo 12, honra seu pai e sua mãe. Desse modo você prolongará a sua vida na terra que o Senhor Deus vai dar a você. Esse aí foi onde a gente terminou ontem, né? Falando sobre a bênção da questão da obediência. Olha aí, a obediência aos pais. Depois ele é bem curto, versículo 13. Não mate, ponto. Ah, mas aí se a pessoa matar, e se for para se defender, e se for não sei o quê, ponto. Não mate. Não tem mais conversa. Não cometa adultério. Não roube, ponto. São 3 mandamentos bem curtinhos. Não apresente testemunho falso contra o seu próximo, ou seja, não minta. Não cobice a casa do seu próximo, nem a mulher do seu próximo, nem o escravo, nem a escrava, nem o boi, nem o jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Eu queria que você circulasse aí para mim, se você puder, na sua Bíblia, a palavra coisa, para depois a gente prestar atenção nela. Vendo os trovões e os relâmpagos e o som da trombeta e a montanha fumegante, todo o povo teve medo e ficou longe. Então disseram a Moisés, fala você conosco que nós ouviremos. Não nos fale o Senhor, senão morreremos. Moisés disse ao povo, não tenham medo. Deus veio para prová-los, a fim de que vocês tenham presente o temor a ele e não pequem. O povo ficou à distância e Moisés se aproximou da nuvem escura aonde Deus estava. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, gente, olha só. O mandamento, não mate, ele é bem curto, não é? Lá na frente, Moisés vai dar umas outras interpretações a esse mandamento. Não, mas se a pessoa adulterar, você pode matar. Se a pessoa for assaltar a sua casa, você pode matar, não é? E assim vai. Mas não é bem assim não, viu? Deus não pensou nisso, Deus não quis isso, né? Na verdade, o Senhor Jesus lá na frente, ele vai ser bem rígido contra isso. Nós já estudamos essa questão de não matar, essa questão da pena de morte, mas e se a pessoa matou o outro, ela não merece morrer? Talvez ela mereça, mas você não é o juiz, certo? Você não é o juiz dos povos, o juiz é Deus. Não cabe a você estar julgando ou matando as pessoas. Nós vimos aí a questão lá no Gênesis capítulo 4, a gente viu a história de Caim e de Abel, né? Que por inveja, Caim matou Abel. Você viu lá, né? E Caim disse, pronto, agora acabou minha vida. Eu vou sair por aí errante, fugindo da minha família, porque matei o meu irmão, e o primeiro que me encontrar vai me matar. Então o Senhor Deus colocou um sinal sobre Caim e disse, quem matá-lo será culpado 7 vezes mais. Deus não quis matar nem mesmo Caim, que era um assassino. Então, não matar e ponto final. Mas eu não tenho direito a me defender? Claro, se defender é uma coisa, querer matar o outro é outra. Se por acaso eu matar por acidente alguém, é outra história. Não foi minha intenção matar essa pessoa. Eu fui me defender e acabei matando ele. É diferente. Mas você se defender já na intenção de matar o outro é pecado sim. E esse pecado de não matar, ele vai muito mais do que só isso, viu, gente? Ele vai também sobre aquela questão de ter uma pessoa em coma e desligar os aparelhos, né? Digamos, você tem aí... Muitas vezes a gente vê nos filmes, né? Olha, desligue os aparelhos porque a pessoa vai ficar sofrendo, vai ficar em estado vegetativo para o resto da vida. Mas e se acontecer um milagre? Porque acontecem muitos milagres. Existem pessoas que ficaram anos e anos em estado de coma sem nenhuma esperança de recuperação e por milagre acordaram, não é? Então, é justo isso? Não é. Só quem pode tirar a vida de uma pessoa é Deus. Mesmo que ela já esteja lá no finalzinho da vida dela e esteja sobrevivendo só com aparelhos, nós não podemos matá-los, nós não podemos desligar os aparelhos, porque isso também é matar uma pessoa, não é?
E eles não fazem isso sem autorização da família. Então, a culpa mesmo é de quem autorizou. Isso é um pecado muito grave diante de Deus, assim nós o cremos, nós católicos. Também, aquela questão do aborto também é pecado, não é? Quando você propositalmente mata uma criança no seu ventre. Hoje eles querem dizer o seguinte: não, mas ali a criança ainda não é uma criança ainda, ela está se formando, é um feto, não é uma criança ainda. Claro que é uma criança, já está com o coração batendo, né? Já tem um coraçãozinho batendo ali na ultrassom, você já descobre que a mãe está grávida quando percebe que tem um coração batendo, já tem uma alma ali dentro, gente. E nós não temos o direito de fazer esses abortos. Agora veja, os mandamentos da lei do Senhor não é para você ficar jogando na cara dos outros, não. É para você aprender e você praticar. Presta bem atenção nisso. Então veja bem, o aborto é pecado, por isso, tá aí o mandamento: não mate, ponto final, não tem história, não tem conversa. O pessoal fica discutindo se o governo deve aprovar, se não deve aprovar. Para mim isso não importa, eu não entro nessas brigas com o governo, porque o governo é o governo e a igreja é outra coisa. Se o governo quer aprovar o aborto, o problema dele. Se tem pessoas que não são católicas, que não acreditam em Deus, que querem fazer aborto, problema deles também. A verdade é que nós que somos católicos somos orientados que o aborto é pecado e ponto final. Estou falando de aborto provocado, não daqueles abortos naturais e espontâneos. A mulher fica super marcada na hora do aborto, ela fica marcada psicologicamente para sempre. Eu conheço pessoas que são traumatizadas, fora que elas ficam super marcadas também no corpo, gente. É uma tortura muito grande, não só para a criança que perdeu a vida, mas também para a mãe. Isso é muito complicado, muito complicado. Eu conheço pessoas que depois quiseram engravidar e não conseguiram, porque ficaram com o útero envenenado e outras coisas desse tipo, e tiveram muitas gravidez de risco por conta de abortos espontâneos que cometeram. Então toma muito cuidado. Tem até aquela história da pílula, né? Não sei o que da pílula. Essa bendita dessa pílula é terrível, porque ela acaba com a mulher. Ela também não engravida, mas ela acaba com a mulher. Ela fica insuportável, ela incha, ela não só engorda não, viu, gente? Ela incha mesmo, ela fica com vários problemas de palpitação de coração, de problemas na cabeça, né? De ansiedade, de derrame, de outras coisas. Aquilo acaba com a mulher de uma maneira terrível e ela fica com um mau humor terrível. Então toma cuidado com esses métodos anticoncepcionais e também com essa questão do aborto. Existem casos em que a naturalidade da mulher era tão forte, né? A natureza da mulher era tão forte que a pílula não conseguiu fazer com que ela não engravidasse. E acabou que ela engravidou e nasceu uma criança toda deformada por conta dessa pílula, né? Ela nasceu lutando ali contra ela. Essas coisas ninguém te conta, né? Mas são pessoas que defendem esse tipo de coisa. Nós não. Nós católicos não somos assim. Certo, meu irmão? Acho que deu para entender essa questão do mandamento de não matar. Ele é bem curtinho porque Jesus não quer abrir muito preceito com isso não. Mas se é para a gente conversar um pouquinho mais sobre ele também, antes de ir para os outros, aqui ó, no livro de Mateus, capítulo 5, vou ler um pouquinho antes aqui do versículo 17, que diz assim, Mateus 5,17. Não pensem que eu vim abolir a lei e os profetas. Jesus dizendo, eu não vim abolir, mas dar-lhe pleno cumprimento. Eu garanto a vocês, antes que o céu e a terra deixem de existir, nem sequer uma letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo aconteça. Portanto, quem desobedecer um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazer isso, será considerado menor no reino dos céus. Por outro lado, quem os praticar e os ensinar, será considerado grande no reino do céu. Com efeito, eu lhes garanto, se a justiça de vocês não superar a dos doutores da lei e dos fariseus, vocês não entrarão no reino do céu. E depois ele continua, né? Ele está dizendo assim, olha, eu dei uma nova interpretação para a lei, mas não mudei a lei não. Olha isso. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não mate. Quem matar será considerado...
condenado pelo tribunal. Eu, porém, lhes digo, todo aquele que fica com raiva do seu irmão se torna réu perante o tribunal. Quem diz ao seu irmão, imbecil, não se torna réu perante o sinédrio. Quem chama o irmão de idiota merece o fogo do inferno. Misericórdia. Portanto, se você for até o altar para levar a sua oferta e aí se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe a sua oferta aí diante do altar e vá primeiro fazer as pazes com o seu irmão. Depois volte ao altar para fazer a sua oferta. Se alguém fizer alguma acusação contra você, procure logo entrar em acordo com ele, enquanto estão em caminho do tribunal. Senão o acusador entregará você ao juiz, o juiz entregará ao guarda e você irá para a prisão. E eu garanto, daí não sairá enquanto não pagar até o último centavo. Olha aí. Forte, não é? Jesus está dizendo o seguinte: muito mais do que matar o irmão, você também não pode sentir ódio no seu coração do seu irmão. E quando ele fala das ofertas aí, ele está falando das orações, dos pedidos, não é? Antes de vir ao altar, o altar do seu coração, o altar da missa, fazer os seus pedidos, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Porque enquanto estão no caminho do tribunal, que caminho do tribunal é esse? A nossa morte. Quando nós seremos julgados diante de Deus no dia da nossa morte, não é? Porque senão, diz o Senhor, o teu irmão vai fazer queixas diante de Deus a você e o Senhor te entregará ao guarda e o guarda te jogará numa prisão. E de lá você não vai sair até que tenha pago o último centavo. O Senhor está falando aí do purgatório. Nós vimos também quando Pedro, na primeira carta de Pedro, fala, né, que Jesus foi visitar os espíritos em prisão, pessoas que haviam morrido desde a época de Moisés, né, de Noé, perdão. Então, existe uma prisão espiritual que é o purgatório, e não só aquele que mata o seu irmão, mas aquele que briga, aquele que causa intriga, aquele que causa aquele tipo de inveja ou aquelas briguinhas, né? Quando a gente chama o irmão de patife, de idiota, de não sei o que vai menosprezando o outro, xingando o outro, merece o fogo do inferno. Então, Jesus foi bem duro com a gente. Então, presta atenção, não é só não matar, tá? Mas também amar o próximo como a si mesmo. É por isso que Jesus resumiu os mandamentos em 2. Mas vamos continuando aqui. Isso tudo, gente, isso tudo que a gente conversou agora está só no versículo 13. Não mate. Não mate engloba tudo isso. Aí vamos lá, versículo 14. Não cometa adultério. O que é adultério? Adultério é sujeira. Sujeira, isso. Sujeira de modo espiritual. Quando a gente vai no posto de gasolina, tem a gasolina pura, né? A gasolina pura é colocada no carro. Alguns postos de gasolina são bem malandros e eles misturam gasolina com água, né? E aí começa a dar problema nos carros. O carro começa a engasgar. Por quê? Porque a gasolina não é pura, ela é adulterada, ela foi misturada com outra coisa que não é boa, que não é dela, com alguma coisa ruim. O que é aquilo? A água, no caso do carro, né? A água, no caso, é a coisa ruim, porque ela foi misturada. O marido e a mulher, quando se casam, os dois diante de Deus ali estão puros. Estão puros diante de Deus, fizeram um juramento diante de Deus. Você prometeu, não foi ao seu marido ser fiel e nem foi à sua mulher, você prometeu a Deus ser fiel a ele ou a ela. Então, quando entra outra pessoa aí no meio, ainda que seja só por rede social ou alguma coisa desse tipo, acontece o adultério. Você está sujando a sua aliança, a sua palavra, a sua promessa, a sua alma, aquilo que você é se torna sujo diante de Deus, porque primeiro você está enganando uma outra pessoa, não é? Mentindo, enganando, e ali já não há mais pureza, beleza, verdade, e para aquele matrimônio começa a ser atraído um monte de desgraça, gente, um monte de desgraças. Se a mulher descobrir, aí o homem vai perder toda a sua família, tudo aquilo que ele construiu ele vai ter que dividir com ela, e aí começam as brigas, os dois
dois não se falam, os filhos ficam no meio dessa confusão. Nossa, quando acontece uma separação na família, é um desastre total, tá? Mas se você, por acaso, é separado, não se sinta julgado, não se sinta diminuído por nós que somos católicos. Nós os amamos e vamos tentar acolher e ajudar você da melhor maneira possível. Porém, não podemos deixar de dizer que aquilo é pecado. Aquilo é pecado. E veja o que Jesus diz sobre o mandamento do adultério, né? Lá na frente. Porque quando a gente vai ler, está escrito na Bíblia, no livro do Êxodo, não adultere. Mas quando a gente pega o catecismo da igreja, está escrito assim, não pecarás contra a castidade. É praticamente a mesma coisa, só que castidade envolve mais coisas. Adultério envolve mais só traição. Veja o que Jesus falou aqui. Mateus também, capítulo 5, versículo 27. Vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Vou repetir, tá? Mateus 5, versículo 27. Vocês ouviram o que foi dito, não cometam adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher e desejar possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito te leva a pecar, arranca e o joga fora. É melhor perder um membro do que o seu corpo todo ser jogado no inferno. Se a mão direita te leva a pecar, corta e joga fora. É melhor perder um membro do que o seu corpo todo ir para o inferno. Também foi dito, quem se divorciar de sua mulher, dê uma carta de divórcio. Eu, porém, lhes digo, todo aquele que se divorcia da sua mulher, a não ser por causa de fornicação, faz com que ela se torne adúltera. E quem casa com a mulher divorciada comete adultério também. Então veja, Jesus, que geralmente é doce, é gentil, é generoso, é piedoso, é misericordioso, nesse caso foi bem duro aqui, tá vendo? Está dizendo para cada um de nós, toma cuidado com isso. Casamento não é brincadeira. A gente não se apaixona e vai fazer um casamento só por causa de uma festa ou por causa de alguma coisa desse tipo. Casamento é coisa séria. Se você não está maduro o suficiente para casar, não case. Se você acha que não chegou a hora, não case. Porque casamento, gente, é para a vida toda. Casamento é para a vida toda. Não justifica o adultério nem sequer em pensamento. Então, esse mandamento ele foi modificado. Por que ele foi modificado? Porque não adulterar significa só não trair, mas não pecar contra a castidade fala da pureza lá dentro do coração do homem. A pureza do coração do homem. Isso mesmo, gente. Aquela questão, nesse mandamento do não pecar contra a castidade, aí já envolve também, não é? A questão da masturbação, que também é pecado, a questão dos pensamentos impuros, a questão de pornografia, tudo isso vai nesse mandamento, tudo isso fere a pureza. O Catecismo da Igreja Católica diz que até piadas imorais ferem a castidade de um casal. Então, nem sequer piadas imorais nós devemos procurar e buscar. Já pensou nisso? Então veja, sobre esse mandamento, o Senhor é bem claro. Quem sequer olhar para uma mulher e com ela tiver maus pensamentos no coração, já adulterou, já pecou, não é? Por isso que ali na Bíblia você vai encontrar, não adultere. Mas no Catecismo da Igreja, você vai estudar, quando você for estudar, né? Você que estuda aí o Catecismo da Igreja, você vai encontrar lá, não pecarás contra a castidade, contra a pureza, gente, contra a pureza. Isso é muito bonito e é muito forte. A pureza de um casal é a coisa mais linda que tem. Não só a honestidade deles, mas acaba atraindo um para o outro cada vez mais. O casal se une cada vez mais com isso. Mas ao mesmo tempo, quando eles começam a buscar outros refúgios, outras coisas, não só aquele homem que vai buscar a pornografia, mas a mulher que gosta de olhar para aqueles homens bonitos na novela, assiste a novela para ver o corpo daquele galã, para ver isso, para ver aquilo, também peca contra a castidade, gente, acaba ferindo a castidade. Você olha para aquilo, para aqueles modelos que você nunca vai ter e acaba desgostando do modelo que você tem em casa.
acaba se desgostando daquilo que você tem em casa, se iludindo com aquilo, achando que você vai encontrar aquilo na rua, mas não vai. Então, e essas coisas, esses pecados vão distanciando cada vez mais o casal. Isso vai destruindo e matando o casamento por si só. Por isso que é preciso tomar cuidado. E aí vem não roube, bem curto, né? Versículo 15, não roube. Ponto final. Não precisa nem falar muita coisa, né? Não apresente falso testemunho contra o seu próximo, ou seja, não minta. Não minta. Nossa, essa questão de não mentir, gente, nós precisamos nos policiar muito, porque quando a gente percebe, a gente está cometendo pequenas mentiras para nos livrar de determinadas coisas. Vamos fazer o exercício de evitar mentir, pelo amor de Deus, porque isso é tão ruim e suja tanto a gente. Às vezes é uma mentira que não é nem necessária, mas a gente mente. Ah, como a gente mente, não é? Então, se você, por exemplo, não está afim de fazer alguma coisa, não quer ir para determinado lugar, não, eu não posso porque eu tenho isso para fazer, quando na verdade não tem. Não tem necessidade de mentir. Fala a verdade. Não, eu não quero. Por quê? Porque eu não quero, porque eu não gosto. Ponto final. Seja honesto com você mesmo. Você acaba mentindo e se sujando espiritualmente falando, né? Se tornando uma pessoa mentirosa, falsa, digamos assim, por bobagens. Ah, vamos fazer isso. Não, não vou. Por quê? Porque eu não quero. Faz o exercício de falar a verdade. Ou pelo menos fala outra coisa, não é? Não, eu tenho um compromisso. Que compromisso? Não quero falar. É um compromisso pessoal. É meu. É uma coisa minha. Não é? É pessoal. Fala só isso que a pessoa vai entender que você não está querendo falar. É pessoal. Eu tenho feito muito esse exercício de evitar mentir. A gente acaba mentindo para não arranjar intriga, né? Para que o amigo da gente não fique chateado, para que a amiga da gente não fique chateada, a gente acaba se sacrificando e vai mentindo, quando vê, o negócio está feio. Então, evita mentir. Pratica isso. Fala a verdade, busca falar a verdade, né? Tem até uma música bonita da Celina Borges sobre isso. Mas não deixa a mentira entrar no teu coração, não. Porque você começa com uma mentirinha pequena, daqui a pouco tá com um monte de mentiras grandes, daqui a pouco você virou um grande mentiroso. Isso não é legal, não é? Ninguém gosta de ser amigo de gente mentiroso. Aí por final, no fim, ele diz assim: não cobice a casa do seu próximo, nem a mulher do seu próximo, nem o escravo, tudo bem. Então ele acabou incluindo a mulher nas coisas da casa do próximo. Já nós dividimos esse mandamento em dois. Primeiro, não cobiçar as coisas alheias e não cobiçar a mulher do próximo. São dois mandamentos diferentes para nós que somos católicos. Aqui é um mandamento só. Aqui, nesse caso, é um mandamento só. Não cobice as coisas da casa do seu próximo. Aí ele vai dizendo que coisas são essas. Nem o boi, nem o jumento, nem não sei o que, nem a mulher. Ele acaba colocando a mulher como se fosse uma coisa. Porque naquela época, eles tinham esse pensamento, que a mulher era propriedade do marido. A mulher era uma coisa do seu marido. Aí sempre que eu vou explicar sempre que eu vou dar uma catequese de crisma e a gente vai conversar sobre os 10 mandamentos, o pessoal me pergunta assim: ora, mas não está repetindo aí o 7º mandamento? Porque o 7º mandamento é não pecar contra a castidade, no caso, não adulterar. E aí está falando de cobiçar, não é? Não cobiçar. Cobiçar, gente, é diferente de adulterar. Cobiçar está mais no sentido de inveja. Não é roubar, não é pecar, mas é invejar. O camarada não está tendo aqueles pensamentos maldosos com ela no seu coração, mas inveja o seu amigo pela mulher que ele tem. Nem sempre por ela ser uma mulher bonita, sensual nesse sentido sexual, mas às vezes por ser uma mulher carinhosa, cuidadosa, gentil. Ele inveja a mulher do outro, não é? Inveja a mulher do outro. E é nisso que há uma diferença. Um lado é mais imoral. O pecado do adultério, o da castidade, como nós estudamos, ele é mais imoral. Já o outro pecado, o de cobiçar as coisas alheias, é mais a questão da inveja. E o problema da inveja está em não agradecer a Deus pelo que você tem e ficar invejando aquilo que o outro tem. Às vezes o outro pode ter 1 milhão de coisas e você ter só uma, e mesmo assim o outro invejar aquilo que você tem. Entendeu? Deu para entender aí essa questão dos 10 mandamentos, gente?
Bacana, não é? Essa experiência deles com Deus. E bacana a gente perceber que mais na frente Jesus nos ensinou que as mulheres não são coisas, não são propriedades dos homens, mas são filhas de Deus, merecem respeito e dignidade, e também elas são chamadas a uma missão por Deus. Tanto que no Evangelho, elas foram as primeiras a verem a ressurreição de Jesus. Deu para entender tudo de hoje? Será que tem que resumir? Acho que por aqui a gente encerra então essa questão dos 10 mandamentos e voltamos às histórias do deserto a partir de segunda-feira, tá bom, gente? E assim a gente continua a nossa programação, né? Foi bacana o nosso estudo, estudamos a questão dos ídolos, dos santos, da intercessão dos santos, das imagens, estudamos as questões aqui do sábado e do domingo, estudamos as questões de não matar, não mentir, não roubar, também não pecar contra a castidade, que é muito mais do que só não adulterar. Estudamos aqui a questão da diferença do 10º mandamento para o 7º, né? Com a questão da castidade. Vimos aí o que é adultério, que é uma sujeira, não é? Contra a nossa pureza espiritual que tanto agrada a Deus. Espero que você tenha gostado do programa. A gente vai ficando por aqui com o programa de hoje e a gente vai se ver no sábado. Você sabe que o programa é gravado, né? No sábado. Então a gente só vai se ver agora na segunda-feira. Nossa, não. Hoje à noite ainda tem o terço. A gente só vai se ver na segunda-feira. Deixa eu agradecer a você, que é nosso sócio, que nos ajuda aqui com a nossa rádio. Graças a você, nós podemos levar programas de qualidade como este para os nossos irmãos. E assim a gente vai estudando o nosso catecismo devagarzinho, com amor, com a palavra de Deus. E especialmente nesse mês de setembro, né? Que é o mês da Bíblia. E eu pergunto, aonde é que anda a sua Bíblia? Responde aí para mim se tiver coragem. Só vai responder para mim quem tiver usando. Quem não tiver usando, acho que não vai nem responder. Mas tudo bem. Então, gente, fica com Deus. Que Deus abençoe você. Que tenha um ótimo final de semana, tá? Que Jesus encha seu coração aí de bons pensamentos e livre você de todos os caminhos ruins. Amém? 3h57. Fique agora com o especial de Padre Zezinho. Eu volto mais tarde, se Deus quiser. Tchau, gente!